Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula nós vamos abordar a seguinte habilidade: reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. Então nós vamos falar agora, nós já temos uma videoaula falando sobre volume, vamos falar um pouco sobre capacidade. Então acompanha essa videoaula, vamos lá? Tá, então, o que é capacidade? A capacidade de certo recipiente corresponde à quantidade de líquido, que cabe dentro dele. A unidade de capacidade padrão é o litro. Tá? Então, a capacidade aqui vai entrar um líquido, vai entrar um gás, tá bom? Mas a unidade de capacidade padrão é o litro. Em volume, nós vimos que a padrão é o metro cúbico, tá? Na capacidade é o litro. Mas, além do litro, existem outras unidades de medida padronizadas para expressar capacidades. Veja no quadro essas unidades expostas em ordem decrescente com as respectivas abreviações. Então, nós temos aqui, o padrão é o litro. Ele está aqui centralizado, ele está aqui no meio. Tá? Aqui nós temos o litro, mas nós temos os submúltiplos do litro, que é o decilitro, centilitro e o mililitro. Tá? Então, tá aqui os submúltiplos, mas nós também temos os múltiplos, que é o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, tá bom? Eles são os múltiplos do litro. Então, como é que nós fazemos uma transformação? Por exemplo, se tiver não tiver em litro, né? Se tiver, por exemplo, em mililitro, como é que a gente transforma para litro? Ou o inverso? Vamos ver aqui nossa tabela de transformação. Então, nós temos aí as abreviações. Da esquerda para a direita, você vai multiplicar. A cada unidade que você mudar, você vai multiplicar por 10. Tá? Em cada uma você multiplica por 10. Mudou de uma para outra, multiplica por 10. Isso se você estiver no sentido de esquerda para direita. Mas se você estiver no sentido de direita para a esquerda, por exemplo, do mililitro para o litro, você vai multiplicando, dividindo por 10, dividindo por 10, ó, divide por 10, divide por 10, tá? Até chegar lá onde você quer, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui. Como é que pode vir uma atividade, né? E, na verdade, algo que a gente até vê na vida cotidiana da gente. Cristina vai fazer uma festa e precisa comprar embalagens de suco de frutas de capacidade igual a 1 litro. Ela sabe que cada convidado bebe cerca de 3 copos de 200 ml. Quantas embalagens ela terá que comprar sabendo que convidou 20 pessoas para a festa? Então, vamos aqui achar uma solução para este problema. Bem, cada convidado deve tomar, se são 3 copos de 200 ml, cada convidado deve tomar em torno de 600 ml. Mas a gente tem mais uma informação. Serão 20 convidados, então é 20 vezes 600, que é os 600 ml, tá? Então, vai ficar 12.000 ml. Então, que ela precisa de 12.000 ml no mínimo. Como 1 litro é igual a 1.000 ml, temos que 12.000 ml é igual a 12 litros. Então, ela tem que comprar, a Cristina precisará comprar 12 embalagens de suco. Você se surpreenderia se alguém lhe dissesse que uma caixa de forma de cubo de 1 decímetro de aresta tem capacidade de 1 litro? Se em um recipiente de forma de cubo de 1 decímetro de aresta, o que é esse decímetro de aresta? É isso aqui, ó. Essa medida, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Aqui ser 1 decímetro, aqui também, ó, ser 1 decímetro.
na profundidade também, ó. E ficou torto, né? Mas é 1 decímetro. For despejado, né? Ó, se um recipiente de forma de cubo de 1 decímetro de aresta for despejada a água de uma garrafa com exatamente 1 litro, veremos que nesse recipiente cabe exatamente 1 litro de água. Ou seja, qual é a relação que nós temos aqui? Qual é o volume? Vamos lá? Qual é o volume se você for calcular o volume desse cubo? A professora, lá na aula anterior que nós vimos sobre volume, basta a gente multiplicar 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro. Nós vimos isso. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, fica 1 decímetro cúbico. O volume aqui é 1 decímetro cúbico. Então, nós temos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ó, 1 decímetro cúbico equivale à capacidade de 1 litro. Então, aqui nós temos a relação entre volume e capacidade. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E se você tiver um cubo de aresta igual a 10 centímetros, qual seria a capacidade em litros desse recipiente? Vamos ver aqui. Um cubo de aresta 10 centímetros. Primeiro, eu quero que você me diga qual é o volume, volume desse cubo. Ah, professora, eu aprendi que o volume desse cubo é... Multiplica 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Professora, então isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Isso eu aprendi. Tá, mas 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico, tá? Então, aqui nós temos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico equivale a quanto? A 1 litro. Então, o que nós podemos concluir? Se você tem um cubo cuja aresta mede 10 centímetros, o cubo, lembra, um cubo, todas as arestas vão ter a mesma medida. Então, se esse cubo tem aresta igual a 10 centímetros, então nesse cubo vai caber, na capacidade dele, exatamente 1 litro de um líquido qualquer, tá bom? Então, 10 centímetros no cubo de aresta, não esqueça. Um cubo de aresta igual a 10 centímetros, você vai ter exatamente 1 litro. Então, aqui nós temos a relação. Primeiro, nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E também nós temos aqui que se um cubo de aresta 10, o volume dele é 1000 centímetros cúbicos, mas ele equivale a 1 litro. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Qual o volume da caixa d'água em litros? E aí? Primeiro, vamos calcular o volume. Como é que nós calculamos o volume? Basta a gente multiplicar 2 vezes 3 vezes 1,5. Aqui eu não coloquei o metro, tá? Mas tem que colocar. Vai ficar assim. Volume é igual a 9 metros cúbicos. Tá? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1,5 é 9. Então, fica 9 metros cúbicos. E agora, como é que nós vamos transformar esse metro cúbico em litros, né? Ele está pedindo em litros. Então, qual é a relação? Gente, 1 metro cúbico é igual em capacidade a 1000 litros. 1000 litros. Então, se você tem
9 metros cúbicos, então 9 metros cúbicos vai equivaler a 9.000 litros. E isso está na letra D. Tranquilo? Então, pessoal, essa era a nossa videoaula sobre capacidade. Espero que você tenha compreendido e até a próxima, tá? Essas videoaulas sobre volume e capacidade, elas têm continuidade, tá bom? Então, fique atento aos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!